Bom dia, irmãos. Louvado seja o Senhor. Estamos aqui novamente para mais uma aula sobre a história da vida da igreja, onde nós percorremos desde o primeiro século até os tempos atuais, relatando e estudando sobre a história da igreja, sobre todo o desenvolvimento que houve desde a época dos apóstolos até os tempos atuais. Nessa aula, eu preparei um breve resumo para ajudar os irmãos que recém entraram no SEAP, para que todos estejamos nivelados, né, no nosso conhecimento e alinhados sobre a história da igreja. Então, eu preparei um resumo de 1 ou 2 slides, né, para que todos nós possamos ter uma visão atualizada, né, da história da igreja. Tá bom, irmãos? Então, nós oramos para que o Senhor possa nos inspirar, oramos para que o Senhor possa nos abençoar nessa hora de aula, né, que todos nós possamos ganhar alguma coisa e que esses pontos que nós vamos ganhar nos ajudem a prosseguir de uma maneira positiva, de uma maneira clara, né, e temos perseverança, né, temos esperança na volta do Senhor e que nós possamos amar a volta do Senhor e esse amor possa gerar em nós um trabalho para que o Senhor possa voltar mais rápido. Todos nós amamos a volta do Senhor, todos estamos aqui com um único objetivo: louvado seja o Senhor. Amém? Vamos então passar para a nossa aula. Gostaria aqui de projetar a nossa aula, então. Senhor Jesus. Um minutinho só, irmãos. Bom, então, como eu disse para vocês, nosso objetivo aqui, então, é nós compartilhar a tela aqui. Nós continuarmos o nosso estudo desse testemunho espero que esteja compartilhando adequadamente. Desculpa, irmão, só para acertarmos aqui o nosso compartilhar, ter certeza que todo mundo esteja vendo, né? Então, nessa lição, nós vamos continuar nosso estudo do testemunho cristão desde a época dos apóstolos, e nós temos visto que ao longo das eras, os homens têm se desviado da palavra de Deus. Todavia, alguns, louvado seja o Senhor, têm permanecido fiéis e firmes, né? Fiéis ao Senhor, ao que o Senhor mostrou-lhes na palavra. Então, assim, o foco aqui sempre é a palavra de Deus, né? A palavra é o ponto central sempre. Ao longo de toda a história da igreja, nós vemos pessoas que têm se mantido fiéis à palavra, graças ao nosso Senhor. Eles guardaram o depósito a eles dado, sendo fiéis à verdade que eles receberam do Senhor, graças ao Senhor. É desses irmãos que nós vamos ver. Ainda, irmãos, nesse começo de aula hoje, eu queria compartilhar algo diferente com vocês, que é sobre Apocalipse capítulo 6, que estaria dentro desse resumo que eu disse para vocês que estaria fazendo, tá bom? Que resumo que é esse que eu quero compartilhar? Vamos ler juntos, então? Apocalipse capítulo 6, né, versículos de 1 em diante. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então aqui são 4 cavalos. O primeiro cavalo é um cavalo branco. O segundo selo. Quando abriu o segundo selo, vi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu um outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Então, o primeiro, que cor que é? Branco.
e ele está ele tá com um arco, mas está sem a flecha. O segundo é um cavalo vermelho, que lhe foi dado tirar a paz da terra. E o terceiro, quando abriu o terceiro selo, vi e ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz, eu vi uma como que voz no meio de 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Aqui, irmãos, esse terceiro cavalo, esse terceiro cavalo, ele é preto, né? A cor dele é preto e ele tem uma balança na mão. Né? Então, mostra uma situação onde a fome, a falta de condições para comprar comida. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo esse chamado Morte, e o inferno o está seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade, por meio das feras da terra. Então, aqui o 4º ser vivente, o 4º cavalo, que é o cavalo amarelo, que é a morte. Então, irmãos, esses 4 cavalos, eles mostram a situação que aconteceu em toda a história. Né? Sendo que o primeiro cavalo é o cavalo branco. Esse cavalo branco, ele tipifica, ele é a pregação do evangelho. Então, saibam vocês, irmãos ciapistas, o que nós estamos fazendo, o que vocês estão fazendo, o que as igrejas estão fazendo, desde a época do Senhor até hoje, cumprindo esse selo, né? Que é o cavalo branco, uma corrida, sendo que a flecha já foi lançada, então o evangelho já está sendo pregado. Né? Então, nós temos esse desejo. Até a volta do Senhor nós vamos estar fazendo assim. Mas são 4 cavalos. O primeiro é branco, é o cavalo branco que tipifica a pregação do evangelho. O segundo cavalo é o cavalo vermelho, que é a guerra. Então, a gente sabe que desde o primeiro século até hoje, sempre tem havido guerras, e cada vez mais guerras e rumores de guerra. Né? Então, é isso que segue a pregação do evangelho. Existem guerras em todo o mundo hoje. O terceiro cavalo, né, é aquele que tem a balança na mão, né? É o cavalo que representa a fome, né? Então, quando segue a guerra, logo depois da guerra vem muita fome, as pessoas têm necessidade de comprar comida e não tem como comprar comida. É uma situação que é tipificada por esse cavalo preto, né? De muita fome. E o 4º cavalo é o preto. Então, você tem a pregação do evangelho, você tem guerras, depois tem fome, né? E depois tem morte, tem peste, doença e morte. Irmãos, essa não é a situação do mundo hoje? Né? E sempre a gente vê que esses 4 cavalos, eles seguem junto. Esses 4 cavalos, ao longo de toda a história, sempre teve essas 4 coisas. A pregação do evangelho, aí tem guerras, aí tem fome e aí tem morte, né? E a situação de hoje é assim. A situação, conforme nós vamos chegando perto da volta do Senhor, vai intensificando. Eu quero dizer, tem o lado positivo e o lado negativo. Tem a guerra, tem a morte, tem a fome, tem a peste, mas também tem a pregação do evangelho. Aleluia! Todos vocês, todos nós estamos imbuídos, né, de diversas maneiras na pregação do evangelho. Graças ao Senhor. Então, irmãos, continuando aqui, a nossa apresentação de slides. São 4 cavalos, então, né? Cada cavalo tem
uma situação diferente, né? Guerra, peste e doença, fome e evangelho. Na verdade, o evangelho, depois a guerra, depois a fome, depois a peste e a doença. E se nós olharmos a situação do mundo, a história da igreja, né, ao longo de todos esses 20 séculos que nós passamos, nós podemos enxergar claramente que nós tivemos exatamente 3 grandes períodos. Como é que é a história da igreja? A história da igreja é dividida em 3 grandes períodos. São 5 séculos de declínio. Começando lá do primeiro século, nós vimos que a vida da igreja primitiva, né, ela começou a se degradar ali em 2 Timóteo 1,15, quando até Paulo falou assim, está ciente que todos os da Ásia me abandonaram, mostrando assim, quantas igrejas tinham no mundo? As igrejas estavam quase todas na Ásia, e todo o mundo inteiro tinha abandonado, em certo sentido, né, o apóstolo Paulo. Então foram, a partir do primeiro século, né, seguindo, por 5 séculos houve um grande declínio. E depois desses primeiros 5 séculos, toda a igreja entrou, e não apenas a igreja, né, o mundo inteiro entrou no que nós chamamos de Era das Trevas, ou foram 10 séculos de trevas, né, foi assim chamada Idade das Trevas. Não só a igreja estava em grandes trevas, mas assim, a era inteira, o mundo inteiro estava em trevas, né? Aí, quando nós chegamos, isso foram por 10 séculos, né? Até chegar com Lutero. Quando chegou em Lutero, e aqui nós temos essas 3 grandes setas aqui, né? Quando nós chegamos ali em Lutero, nós vimos que começou uma restauração. Foi uma tentativa de volta a Atos capítulo 2, onde eles tinham o viver prático da vida da igreja. Então, a partir de Lutero, né, dos anos do 16º século, até hoje nós estamos vivendo uma história de restauração. E o que eu queria falar aqui para vocês, irmãos? Que nesses últimos 5 séculos, Deus tem feito uma restauração paulatina, porém, muito constante e muito forte, porque se nós olharmos aqui, ó, nessa situação aqui de degradação, até chegar em Martim Lutero, poucas coisas aconteceram, né, de importante em relação à vida da igreja, poucos eventos, apesar de sempre Deus ter preservado esta linha, houve poucas pessoas, poucos irmãos que Deus realmente usou para manter essa linha. Porém, a partir de Lutero, né, que aconteceu, Martinho Lutero, que aconteceu aqui, olhem, em curto período de tempo, esses 5 séculos, comparado com os outros 15, né? Quantos e quantos vasos, quantas e quantas pessoas Deus foi levantando para restaurar a prática da vida da igreja, as verdades perdidas, né? A gente vai terminar de ver Lutero hoje, a gente vai ver como que realmente começou ali, a partir de Lutero, a abertura, né, para todas as pessoas, para dar a palavra de Deus. Tá bom, irmãos? Então, assim, essa é um bom resumo, né, para os irmãos que chegaram agora, sobre a história da igreja. O que é a história da igreja? A história da igreja é dividida em 3 grandes partes. Primeiro, 5 séculos de declínio, depois 10 séculos de trevas, e os últimos 5 séculos, a restauração da vida da igreja, através da palavra sendo revelada e aberta para tantos irmãos. Louvado seja o Senhor. E hoje, mais intenso do que nunca, irmãos, sabe? Na época quando o Senhor levantou, por exemplo, Conde Zinzendorf, que é o próximo que nós vamos estar olhando, depois de Lutero, ali os irmãos da Morávia viviam a vida da igreja. Eles romperam todas as barreiras, não tinham mais
eliminaram, tinha vários irmãos que tinham chegado ali no condado de Zinzendorf, eles abandonaram as suas denominações, eles seguiram um caminho único, né, para reunir, para partir o pão e para desfrutar do Senhor, sem se preocupar com as diversas práticas que eles tinham, mas aquilo ainda era um viver da vida da igreja restrito ao condado de Zinzendorf, que era ali um lugar relativamente pequeno, assim, aquela região, né? Hoje, a prática da vida da igreja está difundida para o mundo inteiro, irmãos. Quando a gente tem as reuniões de sábado e domingo, e você vê lá 5, 6 mil, que na realidade 20, 30 mil pessoas reunindo no mundo inteiro e compartilhando de todas as partes do mundo, do norte, do sul, do oriente, do ocidente, né, e testemunhos nas mais diversas línguas, isso realmente é maravilhoso, irmãos. Como o Senhor tem feito uma obra maravilhosa no nosso meio, de restaurar a vida da igreja, não apenas numa região, não apenas numa cidade, ou num país, ou num estado, mas no mundo inteiro o Senhor tem se espalhado. Realmente, essa obra realmente a última obra, né? É o último trabalho que o Senhor está fazendo até que o Senhor venha, né? Esse é o ministério que vai trazer o Senhor de volta. Aleluia! Senhor Jesus. Vamos então, irmãos, prosseguir com as nossas aulas hoje, né? Vamos tentar terminar Martinho Lutero, para depois nós chegarmos aqui nos Irmãos da Morávia, né, com Zinzendorf e depois, finalmente, o Otmani. Vamos conforme dá o tempo, a gente vai falar por 1 hora. Se não der para terminar, nós terminamos Lutero na próxima aula, tá bom? Então, só para revisar, na última aula nós vimos sobre a Reforma Protestante e as suas consequências. Hoje nós vamos mergulhar um pouquinho mais na história de Lutero. Nós já vimos todos esses passos aqui, né? Desde os cenários, primórdios da vida de Lutero, a mudança do seu ponto de vista. Falamos bastante sobre as 95 teses, até fizemos um breve estudo, a reação contra o papado e a tradição, as convenções, conferências e debates, Lutero sempre preservando aquilo que ele tinha visto e sendo fiel àquela visão. Nós vimos até uma comparação, né, entre Lutero e o apóstolo Paulo, como que ele tinha sido, Paulo tinha sido fariseu de fariseus, e Lutero era uma pessoa muito proeminente ali no catolicismo romano, e como Deus o usou, né? Nós vimos sobre a expansão do ponto de vista de Lutero, vimos também a última reunião, a última tentativa do Papa de fazer Lutero parar de falar, que foi a dieta de Worms, e foi muito importante esse momento, onde Lutero passou por um grande sofrimento ali, né? E permanência, finalmente, depois da dieta de Worms, ele temia pela sua vida, e como ele tinha muita... Ele era muito querido, né, do príncipe na época. Eles esconderam Lutero, ele ficou disfarçado, ele ficou em Wartburg, que era um castelo ali, né, onde ele permaneceu escondido. Hoje nós vamos continuar vendo, então, sobre o período que Lutero ficou escondido, e depois veremos a expansão rápida do luteranismo. Senhor Jesus. E, finalmente, conforme o luteranismo se espalhava, a Igreja Católica Romana procurava impedi-lo. Foi feito um concílio em Wittenberg, em novembro de 1535, com a tentativa de apaziguar Lutero. Todavia, Lutero não acreditava mais na sinceridade do Papa, e ele disse que era impossível para o Papa, e mesmo os concílios papais, fazerem a reforma, pois somente a Bíblia era a fonte da reforma, né? Então, essa era a visão. Vamos passar rapidamente para o próximo slide. Nós já vimos esse, só revisando. Foi a permanência em Wartburg, né, que foi logo depois que ele saiu, ali ele ficou no castelo, né, ele continuou falando das indulgências, né, ele continuou atacando as indulgências, e ele teve uma época, foi 2 anos, que apesar dele ficar recluso ali, né, ele até comenta que não foi muito bom, mas na verdade ele ali traduziu a Bíblia,
né? Deus usou aquele momento para ele traduzir a Bíblia e ainda escrever vários outros livros falando sobre várias questões que ele tinha visto na palavra, né? Ainda na permanência em Wartburg, né, houve algumas mudanças radicais. Enquanto Lutero ele permanecia nesse lugar, os seus cooperadores continuavam a reforma. Então ele tinha vários seguidores e eles instigavam mudanças radicais. Todavia, apesar de perceber que havia necessidade dessas mudanças, Lutero ele temia a radicalização. Então ele enfatizava a necessidade de moderação, né? Ele enfatizava que era importante haver moderação. Aqui tem um citado dele, né? Eu me posicionei contra as indulgências e contra todos os representantes dos papas, ou assim chamados papistas, mas jamais de modo violento ou com força. Ele se opunha à força, ao uso da força. Eu simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus, nada além disso. A palavra de Deus enfraqueceu tanto o papado, muito mais do que qualquer príncipe ou imperador. Então, realmente, irmãos, não precisa usar força, ele usou simplesmente a palavra. E a palavra, o esclarecimento, conforme a palavra foi sendo aberta, as pessoas foram enxergando a verdadeira situação. E ele comentou a palavra, fez tudo. Então, durante a ausência de Lutero, entre 1521 e 1522, outra inovação ocorreu de modo muito rápido. Os padres casaram, as freiras casaram, os padres tonsurados deixaram o cabelo crescer. Tonsurado é aquele sistema de corte, não que nem eu que sou careca assim, né? Mas tonsurado, eles deixavam só uma roda assim de cabelo, rapava tudo e ficava com aquela aparência de frade, assim, que a gente vê hoje. Então, eles deixaram o cabelo crescer, né? E eles celebravam as missas sem roupas de sacramento, aquelas roupas sacerdotais, e partes da missa eram recitadas em alemão. As missas para os mortos pararam, você sabe que no catolicismo romano tem a missa do sétimo dia, depois disse a missa de não sei quantos dias, para que os mortos saiam do purgatório. Então, eles pararam com isso, e eles comiam carne nos dias de jejum e na Páscoa. Então, eles quebraram todos os tipos de rituais, né? Alguns, nem todos. Depois a gente vai ver que não foi o abandono das práticas do catolicismo romano não foi total, né? Nós vamos ver mais para frente. Sobre o celibato em missas, né? Celibato, vocês sabem o que é, né? Celibato é a renúncia do casamento, né? Então, alguns renunciaram ao celibato dos padres, havia mudanças ocorrendo nas missas. Alguns amigos de Lutero e da ordem agostiniana, da qual Lutero tinha feito parte no passado, né, em Wittenberg, estavam eliminando as missas. Mas isso era demais para Lutero, que preferia apenas eliminar a parte do sacrifício da missa, pois ele defendia que a missa não era um sacrifício, sim ações de graças e comunhão com os crentes. Louvado seja o Senhor, né? Então, assim, sobre ainda em Wartburg, né, como é que as coisas foram desenrolando. O Karlstadt, né, Andreas Karlstadt, era um professor de teologia da Universidade de Wittenberg. Ele era muito amigo de Lutero. E ele permitia que irmãos e irmãs participassem do vinho. Então, assim, na ceia, nem todos, somente os que eram padres, né, que participavam do vinho. Então, ele permitia que irmãos e irmãs participassem do vinho, o que era proibido antes. Lutero concordou com a restauração dessa prática. Então, irmãos, é difícil entender nós, hoje, como que as coisas eram naquela época, né? A restrição ao acesso às coisas relacionadas com adoração e culto eram totalmente restritas, né? E o Karlstadt iniciou várias outras coisas num curto período de tempo, né? Ele pediu para que as pessoas que se reuniam com ele o chamassem de bom vizinho, ou
irmão Andréas. Ele era um professor de teologia, né? Uma pessoa de alto nível, e ele falou assim, não me chame de senhor doutor, eu sou o irmão. Olha a diferença, olha a mudança, né? Ele usava o casaco de cor cinza em vez da roupa de sacerdote. Em vez de acertar o sustento financeiro da congregação, Karlstadt sustentava o trabalho, ele se sustentava trabalhando na lavoura. Então, essa era a maneira que esse irmão, né, amigo de Lutero, praticava durante o tempo que Lutero estava em Wartburg. O Karlstadt também defendia a remoção total das imagens das catedrais e reunia multidões para arrombar as catedrais e destruir as imagens e estátuas. Eu vou dizer para vocês, havia um sentimento de ódio, né, em relação àquelas estátuas, porque quando você começa a ler a Bíblia e vê como que Deus odeia a adoração a ídolos, de escultura, né, quando você começa a penetrar na palavra e vê que Deus realmente não aceita, aquele sentimento entra em você e você tem vontade de pegar aqueles ídolos e quebrar tudo. Eu mesmo tive essa experiência, eu era católico, quando eu tinha 15 anos eu me converti, amava o Senhor, mergulhei na palavra, e aí eu comecei a quebrar todos os ídolos. Meus pais já tinham falecido naquela época, eu e meus irmãos morando na minha casa, eu peguei todos os ídolos, e comecei a quebrar tudo, assim, você vê que aquela coisa, tem um monte de santo ali, né, São José, tem até uns com dragão e tal, você vai lá e começa a quebrar tudo, porque tudo que se parece com aquilo, você, né, quer se livrar. Essa, estou falando só a minha experiência, tá bom, irmãos? Temendo que poderia ocorrer uma revolução, Lutero voltou para Wittenberg em 1522 para ir contra o uso da violência e destruição. Por fim, Lutero foi contra, inclusive, Karlstadt, que era um grande amigo dele, né, que acabou sendo banido pelo próprio Lutero. Porque a maneira como esse irmão, o Karlstadt, o Andreas Karlstadt, fazia, provocava, incitava essa violência por parte dos irmãos, que começaram a sair quebrando tudo, né? E Karlstadt, por causa disso, né, Lutero viu, ele começou a duvidar da sinceridade, da honestidade de Karlstadt, porque Karlstadt falava, não, eu não provoquei violência nenhuma, mas, na verdade, estava acontecendo, um fato estava indo para um extremo, né? E Lutero baniu Karlstadt, né, e Karlstadt acabou tendo que sair da Saxônia, né, ali da Alemanha, sozinho, sem a esposa que estava grávida. Isso foi muito ruim para esse irmão, né? E, todavia, muitos seguidores de Karlstadt em Basel e Zurique, né, para onde ele foi, escreveram para Lutero, dizendo que Lutero tinha sido injusto. Lutero era uma pessoa forte, tá? Lutero era uma pessoa dura, né? E quando Lutero tomava uma decisão, ele não voltava atrás, ele ia até o fim. Sobre o governo civil, Karlstadt também havia influenciado a área do governo civil, dizendo que o governo civil não poderia influenciar mais nos negócios da igreja. Então, realmente, isso aí, se você for ver, é excelente, né? Excelente, muito bom. Lutero concordava sobre esse aspecto onde o governo era católico romano, mas não tanto quando o governo era evangélico, entre aspas. Em outras palavras, dependendo do lado que o governo estava, ele era contra ou a favor da interferência. Então, assim, quando o governo pendia para o lado católico romano, Lutero era contra. Quando o governo pendia para os evangélicos, né, Lutero era a favor da interferência do governo na religião, né? Então, Lutero não era assim 100%, e Karlstadt era 100%, né, nessa questão. Lutero era contra a igreja delegar o uso de violência ao poder civil e dizia, lembre-se que o anticristo, conforme disse Daniel, que ele seria destruído sem o uso da mão humana, isso ele enxergava, né? A violência tornará o anticristo mais forte. Preguem, orem, mas não lutem. Bom,
Sobre as práticas do Velho Testamento, né, algumas práticas do Velho Testamento estavam sendo reavaliadas. Lutero era contra isso e dizia que Cristo era o fim da lei, e que essa lei de Moisés ela foi encerrada por Cristo. A única lei que que temos hoje está escrita nos nossos corações. Outro fato muito importante que aconteceu foi a Guerra dos Camponeses. Enquanto Lutero estava em Wartburg, né, no castelo, ocorreu uma guerra dos camponeses na Alemanha. Sabe, irmãos, foi uma época, a época que Lutero falou, foi uma época de muita elucidação. Não vou dizer revelação, mas elucidação. As pessoas começaram a ler a Bíblia, as pessoas... e os camponeses, que estavam debaixo dos senhores feudais, eles tinham um certo rancor. Por quê? Os senhores feudais exigiam muitos impostos, eles tinham que pagar os impostos, e houve uma revolta dos camponeses. Muitas pessoas atribuíram aquela revolta à ação de Lutero. E Lutero falou, não, se for para sair saqueando todo mundo, se for para os camponeses saírem matando os seus senhores feudais, então eu autorizo, sim, que haja uma defesa do seu patrimônio. E aí houve uma matança muito grande, né? E algumas pessoas diziam que a guerra dos camponeses era o resultado da pregação de Lutero, todavia outras pessoas sentiam que essa guerra era o resultado de muitas injustiças, né, ocorridas ao longo do tempo por parte dos senhores feudais. Então, depois da guerra, Lutero se opôs à guerra e isso levou muitos camponeses a se oporem a Lutero. Inclusive, muitos voltaram para o catolicismo romano. E também, ao longo da vida de Lutero, depois que ele saiu de Wartburg, a gente vê que ele teve dificuldades em vários momentos. Houve uma situação que tinha um amigo dele se casando, e a esposa dele proibiu que ele fosse até aquela cidade por medo dos camponeses o atacarem. Então, assim, ele criou um problema, houve um problema sério ali. Durante ainda a época em Wartburg, né, ele aumentou a sua correspondência. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, mas ele aumentou a sua correspondência ali do castelo mesmo. Primeiro, com os irmãos da Boêmia. Lutero escreveu para os irmãos da Boêmia, encorajando-os a resistir o Papa. Não sei se vocês lembram, os Irmãos Unidos da Boêmia era o resultado do trabalho de John Huss, que foi morto, né? Apesar de Lutero não concordar com vários pontos dos Irmãos Unidos da Boêmia, ele encorajava os irmãos a perseverar. E ele reconhecia totalmente esse grupo de irmãos, apesar de perceber que havia diferença nos pontos de vista. O relacionamento com o rei Henry VIII, né? O Henry VIII da Inglaterra criticava Lutero por se opor à Igreja Católica, apesar do próprio Henry VIII não ser muito fiel à Igreja Católica. Apesar do rei Henry VIII tratar Lutero como ministro em Wittenberg pela graça de Deus, olha só, era um rei, e ele valorizava, em certo sentido, até apreciava Lutero, mas o rei chamava Lutero de ministro de Wittenberg pela graça de Deus, e Lutero chamava o rei da Inglaterra pela desgraça de Deus. Com isso, Lutero arrumou muito problema, depois a gente vai ver, ele nunca mais se reconciliou com esse rei. Erasmo. Você já deve ter ouvido falar de Erasmo, Erasmo era uma pessoa muito influente, e ele estava preocupado com a velocidade que a reforma estava acontecendo. E não estava satisfeito com as acusações que Lutero fazia contra o papado. Então, o Erasmo era um católico que enxergava os problemas do catolicismo romano, porém ele jamais saiu do catolicismo romano, né? E ele mantinha a posição de católico, tá? Essa foi a situação de Erasmo. Erasmo ficou muito famoso porque ele teve muita interferência em várias áreas. O famoso Erasmo de Roterdã, né? Tem universidades no seu nome, tem cidades com vários monumentos, né? E Lutero valorizava, né? E ele falava assim: espero que Lutero fique
quieto por um pouco, escreveu Erasmo. O que ele fala pode ser verdade, mas há tempos e estações. Ele acusou Lutero de ser duro e rude. Lutero, por sua vez, o acusava, Erasmo, de timidez e de desprezar a graça de Deus. Então, assim, nós temos que entender, irmãos, que Lutero tinha uma posição extremamente importante naquele momento. Lutero estava sendo usado por Deus para romper uma situação de queda constante em toda a história, né? E era muito importante que Lutero tivesse uma posição muito bem definida. Erasmo era uma pessoa que tinha a visão dos abusos da Igreja Católica, ele reclamou muito sobre os abusos da Igreja Católica e sobre vários pontos da doutrina católica, porém ele não tomou uma posição radical como Lutero tomou, de ter um rompimento radical com o passado, né? E nós vemos que realmente o que Deus fez através de Lutero foi algo muito significativo, né? Vamos então continuar. Terminamos essa parte do tempo que ele ficou ali em Wartburg, né? E agora vamos ver a expansão rápida do luteranismo. O luteranismo se espalhou rapidamente através de diversos meios usados para promovê-lo. Irmãos, aqui nós vamos ver muito interessante como Deus, na verdade, faz uma obra, né? A gente chama de luteranismo, a gente chama de igreja luterana, mas na verdade Deus estava fazendo uma obra, tá? E não Lutero. E vocês vão ver que lá para frente Lutero até fala isso, tá bom? Olha que interessante. A atividade missionária fervorosa iria garantir ganhar a maior parte da Alemanha, do norte da Alemanha, para a reforma dentro de uma década. Dentro de uma década, o luteranismo, né, os seguidores de Lutero, ganharam praticamente todo o norte da Alemanha. Esse sucesso foi conseguido através de uma onda de propaganda nunca antes praticada. As primeiras ferramentas utilizadas eram panfletos e desenho em quadrinhos. Olha que interessante. A prática deles eram panfletos e desenhos em quadrinhos, figurinhas assim, tá? O número de panfletos publicados na Alemanha nos 4 anos de 1521 a 1522 excede a quantidade de qualquer outros 4 anos de toda a história da Alemanha. Irmãos, 1520, o Brasil estava sendo descoberto. Nos anos... as grandes descobertas, né? Volta ao mundo, assim, imagina aquele mundo naquela época. A imprensa estava começando a usar, não tinha computador, não tinha telefone, e houve a maior difusão da palavra, né, dos escritos de Lutero, que nunca existiu naquela época, e nos próximos 4 anos nunca existiu. Lutero liderou tudo isso, e os seus próprios panfletos escritos por ele próprio somou centenas, com vários colaboradores que arriscavam suas vidas e empresas por essa causa. As pessoas ofertavam para Lutero, colocavam suas empresas em risco, inclusive gráficas e pessoas que davam muito dinheiro, ajudavam financeiramente essa obra, né, para que pudesse haver a expansão. De que maneira? Literatura. Vocês estão pensando do que eu estou pensando? Né? Comportagem dinâmica. Irmãos, em 1500 eles já saíam divulgando a palavra, por um lado falando, por outro lado, eles sabiam que tinha que ter algo escrito, tinha que ter a literatura para expandir a palavra de Deus. Além de panfletos, desenho em quadrinhos eram usados para levar a mensagem da reforma. Era fácil satirizar os abusos da Igreja Romana. Aí Lutero tinha essa coisa né, para ele mostrar o ponto dele, ele satirizava a Igreja Romana. O tema bem conhecido na época era
entre Cristo e o Papa, e isso era bem explorado. Cristo era visto conversando com o Papa, dizendo: não tenho onde reclinar a minha cabeça. O Papa então comenta: eu tenho a Sicília, a Córcega, Assis, Perúdia, né? Todas várias cidades. Os papas eram riquíssimos, eles tinham cidades, mansões em muitos lugares, né? Aí Cristo fala: alimenta as minhas ovelhas. Aí o Papa responde: eu toso. Né? Aí Cristo fala: guarda a sua espada. O Papa responde: o Papa Júlio matou 1.600 num só dia. E por aí vai, tá? Então, vocês imaginam os desenhinhos, né? Os quadrinhos, os panfletos com desenhinhos de... como que isso era feito para que as pessoas enxergassem, né, a situação que estava acontecendo na Igreja Católica Romana naquela época. Uma gravura em madeira, né, uma xilografia, retrata Lutero na sua mesa, quando o diabo entra com uma carta que diz: nós, Lúcifer, senhor das trevas eternas e autoridade de todos os reinos do mundo, declaramos a você, Martim Lutero, que te odiamos. Ficamos sabendo, através de 2 cardeais, sobre o estrago que você fez, reavivando a Bíblia, que, pela nossa orientação, estava encostada por pelo menos 400 anos. Você persuadiu os padres e as freiras a deixar o claustro. O claustro é aquele lugar onde as pessoas, os padres, né, freiras, ficam presos ali, né, assim, onde eles nos serviam bem, e você mesmo se tornou um apóstata do nosso serviço. Portanto, nós vamos te perseguir com fogo, afogamento e decapitação. Essa é uma declaração formal de guerra, e você não vai receber mais nenhum aviso. Selado com o selo do inferno, na cidade da condenação, no último dia de setembro de 1524. Então, assim, eles faziam essas gravuras, né, esses desenhos, para mostrar como que Lutero estava se opondo ao catolicismo romano, né? Vamos prosseguir, então, sobre a visão de Lutero sobre a Igreja, irmãos. Em 1526, Lutero fez a seguinte descrição do que ele sentia que era a prática bíblica da vida da Igreja. O jeito certo da ordem evangélica não pode ser exibida entre todo tipo de pessoas. Olha que interessante. Essa era a visão original, tá bom? De Lutero. O jeito certo da ordem evangélica não pode ser exibida entre todo tipo de pessoas, e sim somente para aqueles que estiverem determinados a ser cristãos e a confessarem o evangelho tanto com mãos e boca, né? Devem se inscrever e reunir em um lugar, numa casa, para orar, ler, batizar e receber os sacramentos e outras obras de Cristo. Deixa eu explicar um pouquinho melhor o que é isso. Até então, todas as pessoas eram cristãs. Você nasce, é batizado com 8 dias, bebezinho, e você faz parte da Igreja Católica Romana. Nasceu, é romano, nasceu em Roma, nasceu em qualquer cidade da Itália, enfim, nasceu em qualquer cidade do mundo, você é um cristão e é um católico. Sem restrição nenhuma. Não importa se você se converte ou não, não importa se você recebe o Senhor ou não, todo mundo era. Lutero falou: não é assim. As pessoas, só é cristão quem se inscrever e reunir. Quem receber, quem se converter, em outras palavras, quem se converter, quem estiver determinado a ser cristão e confessar o evangelho. Essa era a visão, e é isso que ele falou. E as pessoas têm que... Isso é a vida da igreja, né, irmãos? Você recebe o Senhor, se converte, começa a se reunir, é batizado e começa a praticar a vida da igreja. Essa era a visão de Paulo.
né, de Lutero. Desse jeito, seria possível que aqueles que não se comportam de modo cristão sejam conhecidos, reprovados, restaurados ou excluídos, segundo a regra de Cristo. Então, ele tinha a visão adequada de falar assim, não, quem é da igreja, aqueles que se convertem e recebem a palavra e buscam o Senhor e estão dispostos a testificar desse Senhor, são aqueles que fazem parte da igreja. Aqui também eles podem, de comum acordo, fazer doações, segundo o exemplo de Paulo. Aqui não é necessário cantar muito bem, ou seja, tudo bem, você é o irmão da vida da igreja, você se reúne nas casas, desfruta da palavra, testifica do Senhor, né, foi batizado, não precisa cantar bem, mas cante, né, faça as suas ofertas, exatamente o que ele tinha visto na palavra, ele falou. Aqui um tipo de batismo simples e sacramento curto podem ser praticados e todos estariam conforme a palavra e o amor. Essa era a visão dele. Aí vem a questão, né? Lutero, todavia, rapidamente abandonou a ideia de cantar de modo simples. Porque ele via que os irmãos cantavam tudo desafinado, né? E essa é a vida da igreja. Nós cantamos, desfrutamos do Senhor assim. Mas ele mudou. Eu ainda não tenho as pessoas adequadas para isso, ele falou, ou seja, ele percebia que tinha que ter, né, alguma coisa um pouco melhor. Finalmente, ele se opôs a qualquer tentativa de implementar essa prática para poder manter a prática católica de igrejas territoriais, que incluía todos os habitantes de determinada cidade. Ou seja, ele abandonou aquilo que ele viu no princípio e mudou, falou assim, olha, quem mora aqui, quem está nessa cidade, faz parte da igreja. Ou seja, ele voltou à prática que ele tinha abandonado do catolicismo, ele abandonou aquilo que ele tinha visto, que nós falamos aqui em cima, tá? Nós falamos aqui em cima. Ele havia visto algo relacionado à igreja genuína, mas não foi fiel ao que viu, né? Em vez disso, ele queria que a igreja fosse percebida até certo ponto dentro do contexto da igreja estatal. Então, esse foi um problema, né? Bom, vamos continuar mais um pouquinho e a gente mais 2 slides e nós paramos. Lutero como um pastor. Enquanto Lutero combatia o inimigo com um posicionamento forte contra a Igreja Católica, ele também pastoreava e cuidava do rebanho de Deus. Isso não era algo fácil. Ele foi tentado abandonar o rebanho, né, na cidade e retornar para o campo. Assim, Lutero não era o melhor pastor, tá? Lutero era uma pessoa mais de estudar a palavra e expor a palavra. O que eu faria para me livrar de uma congregação impertinente e olhar para os olhos amigos de animais? Isso foi o que ele próprio falou, tá? Por ele mesmo, ele preferia estar cuidando de animais do que pastoreando o rebanho de Deus. O pastorear não era fácil para Lutero. Ele cuidava fielmente do rebanho, ministrando a palavra viva para eles entre 1522 e 1535. Apesar de não estar no gosto natural dele, ele foi fiel àquilo que Deus deu, que era o rebanho de Deus. Ele pregava várias vezes por semana, abrangendo vários livros da Bíblia. Ele falava sobre 1 e 2 Pedro, Judas, Gênesis, Êxodo e Deuteronômio. E ele também abrangia os profetas menores, Eclesiastes, Isaías, e um dos favoritos, que era o livro de Gálatas. Uma das principais contribuições de Lutero para as reuniões foi o cantar nas reuniões. Como nós falamos lá atrás, Lutero gostava muito de cantar. E esse foi um dos pontos muito importantes da obra de Lutero.
tá? Lutero desenvolveu esse item a tal ponto que podia ser considerado como o pai do canto congregacional. Esse foi o ponto no qual a sua doutrina do sacerdócio de todos os crentes pode ser percebido. Então, assim, ele tinha essa clareza de que todos nós somos sacerdotes. Antes de Lutero, a liturgia era quase inteiramente restrita ao sacerdote e ao coro, com a congregação meramente recitando umas respostas, tá? O que hoje não é comum para nós, irmãos, era completamente diferente na época de Lutero. A prática do canto era definida durante a semana para toda a congregação. Então, o que Lutero fazia? Ele encorajava as famílias a se reunir para cantar em casa, na hora da leitura. Isso não existia isso na época, tá? Lutero tinha o hábito de visitar as casas dos necessitados e doentes. Ele era frequentemente procurado por ajuda e conselhos espirituais. E ele tinha muita experiência para poder dar conselhos sobre como tratar com as tentações do inimigo, pois o diabo frequentemente tentava minar a sua fé. Então, ele tinha muita experiência. Como é que você vai ajudar alguém, algum irmão, que tem problema com tentação, se você nunca teve? Então, Lutero ele teve, e tinha como ajudar, porque ele tinha sido tentado, ele tinha sido provado no passado. O inimigo o perseguia até mesmo quando ele tentava dormir. Aí Lutero virou e falou assim, quando eu vou dormir, olha que interessante, o diabo sempre está me esperando. Quando ele começa a martelar na minha cabeça, eu dou a seguinte resposta. Diabo, eu preciso dormir. Esse é o mandamento de Deus. Trabalha de dia e dorme de noite. Por isso, diabo, vai embora. Se isso não funcionava, e se ele começasse a relacionar os pecados, o diabo começa a falar todos os pecados dele, eu falo, sim, velho, sei disso. Eu sei de todas essas coisas, inclusive que você desprezou. Olha só uma coisa a mais, anota aí. Se ele ainda não desistir e forçar me acusar como sendo um pecador, eu o desprezo e digo, seu Satanás, ore por mim. Talvez você nunca tenha feito nada errado na sua vida, você é um santo. Vá até Deus e receba graça. Se você quiser me endireitar, eu digo, médico, cura a ti mesmo. Ou seja, como é que o diabo vem me condenar se ele próprio está cheio de problema, né? Então, Lutero nem sempre falava das tentações do inimigo de forma leviana. Aí Bacon cita, né, um escritor, né, um historiador, e parafraseia Lutero. Não argumente com o diabo. É isso ele falando como que Lutero falaria, né? Não argumente com o diabo. Ele tem 500 anos de experiência. Ele tentou todos os seus truques em Adão, Abraão, Davi, e ele sabe exatamente quais são os pontos fracos. E ele é persistente. Se ele não te derrota no primeiro round, né, ele vai estressar até que você seja vencido pelo cansaço. A melhor coisa é acabar com tudo. Busque companhia, evite solidão. Né? Eva se meteu em encrenca quando estava andando no jardim sozinha. Eu tenho as piores tentações quando estou sozinho. Procure um irmão. Procure algum conselho sábio. Vista-se da comunhão da igreja. E isso, jovens, é importante para nós. Nós temos que sempre buscar ajuda, buscar comunhão com os irmãos, comunhão positiva, né? Para que possamos ser ajudados e um ajudar o outro, né? No ano, quando o inimigo mais tentou derrotá-lo, Lutero compôs um hino comumente chamado de Castelo Forte ao Nosso Deus. Eu queria terminar aqui a nossa aula de hoje, e vamos tentar terminar Lutero na próxima aula com esse hino, tá bom, irmãos? Castelo Forte é o nosso Deus.
espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus, em todo transe agudo. Pois com furor tenaz tenta Satanás. Com ânimo cruel, astuto e muito rebel, igual não há na terra. Esse hino é maravilhoso, irmãos. É a experiência de quando Lutero esteve nas piores situações, nas situações de mais sofrimento, foi quando ele escreveu esse hino. Então, talvez vocês pudessem cantar esse hino, né? Eu acho que é muito bom, a gente entra no sentimento de Lutero, tá bom, irmãos? Então, nós terminamos a aula de hoje por enquanto, nós vamos ainda seguir com Lutero, mais uma aula, né? E nós agora podemos ou cantar o hino, ou podemos abrir, então, nossas perguntas e respostas, né, para que vocês possam também participar, tá bom, irmãos? Então, eu espero que todos tenham que vocês tenham ganho alguns pontos da vida de Lutero, e nós continuamos na aula que vem, amém? Jesus é o nosso Senhor, amém?